Fala, nação rubro-negra! Chegou a hora de mais uma resenha quente sobre o nosso Mengão, daquele jeitinho que a gente gosta, com emoção, bastidores e as novidades que estão agitando o clube mais amado do Brasil e do mundo. Hoje o papo tá pegando fogo, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, preocupação com convocação, jogador machucado tentando voltar, moleque da base subindo pro profissional. Especulação de craque que pode pintar no time e até notícia vinda da Europa mexendo com os bastidores. Então segura essa que o vídeo tá pesado e cheio de informação para quem vive o Flamengo de verdade. Para começar, o clima no ninho do Urubu tá de pura tensão por causa da famosa data FIFA de novembro. O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar a nova lista de convocados no dia 3, e isso já acendeu o alerta vermelho dentro do Flamengo. O problema é que o time vai ter que disputar o jogo atrasado contra o Sport Clube do Recife justamente nesse período, aquele jogo que ficou pendente por causa do Mundial de Clubes. E se o Mengão chegar à final da Libertadores, o que é totalmente possível, ainda pode ter mais um jogo embolando o calendário, dessa vez contra o Atlético Mineiro. Ou seja, a diretoria está quebrando a cabeça para saber como vai organizar tudo sem sobrecarregar o elenco. A situação é complicada, porque se jogadores importantes forem chamados para a seleção, o Flamengo pode acabar tendo que encarar partidas decisivas sem força máxima. O sentimento dentro do clube é de apreensão, principalmente porque cada ponto é valioso nessa reta final de temporada. O torcedor já está acostumado com essa novela de data FIFA, mas dessa vez o timing é cruel. E não tem como escapar. O calendário é apertado e o Flamengo precisa lidar com isso de maneira inteligente para não comprometer os resultados. Agora, falando de campo e bola, o zagueiro Léo Ortiz virou o centro das atenções. O jogador sofreu um estiramento no tornozelo durante o jogo do último domingo e desde então o departamento médico vem fazendo de tudo para colocar o cara de volta à disposição o mais rápido possível. Ele chegou ontem no ninho andando normalmente, o que animou todo mundo. A imagem dele sem muletas foi quase uma injeção de ânimo para a comissão técnica e para o elenco, mas ainda existe dúvida se ele vai conseguir estar pronto para o confronto decisivo contra o Racing. Ciente disso, o técnico Felipe Luiz, que vem se mostrando cada vez mais firme no comando, já tomou uma decisão importante. Ele chamou o jovem Iago, zagueiro da base, para treinar com os profissionais. A ideia é deixá-lo preparado caso o Léo Ortiz não tenha condições de jogo. Iago vem se destacando nas categorias inferiores, e agora pode ganhar uma chance de ouro de viver o clima de um jogo grande, de Libertadores, no Maracanã lotado. Se tudo correr bem, o trio defensivo deve ter Danilo, Léo Pereira e o garoto ficando como opção no banco, mas a presença dele nos treinos já mostra que o treinador está pensando à frente, antecipando os cenários e fortalecendo o elenco. Enquanto isso, do outro lado, o Racing também tem dor de cabeça. O lateral Gabriel Rojas ainda trata uma lesão na coxa direita e está fazendo sessões intensivas de fisioterapia, 2 vezes por dia, para tentar ficar à disposição. Ele é um dos jogadores de confiança do técnico argentino, e a ausência dele pode pesar bastante. Só que a verdade é que o Racing vem para cima com tudo. O time está motivado, confiante, e a torcida argentina vai invadir o Rio de Janeiro. São 4.000 torcedores confirmados, com mais de 100 ônibus vindo para acompanhar o duelo. O Maracanã vai ferver, com 71.000 pessoas previstas nas arquibancadas, num clima de final antecipada. Esse jogo é decisivo demais para o Flamengo. Uma vitória amanhã pode mudar completamente a trajetória da equipe na competição. Pode dar moral, pode reorganizar o ambiente e até abrir caminho para uma possível ida à final. Mas para isso, o time precisa entrar ligado, concentrado e jogar com intensidade do início ao fim. O Racing não chega a uma final de Libertadores desde 1962, então dá para imaginar a fome dos caras. Eles vêm mordendo, e o Flamengo precisa responder com raça e qualidade, mostrando quem manda dentro do Maracá. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar de uma possível bomba que vem da Europa. O nome da vez é Hendrick. Pois é, o garoto que foi comprado pelo Real Madrid pode estar de saída por empréstimo em janeiro. O clube espanhol entendeu que ele precisa jogar mais, ganhar rodagem, e por isso decidiu liberá-lo temporariamente. A ideia é emprestar o atacante de graça para algum clube que ofereça minutagem em um ambiente competitivo. A questão é,
Será que o Flamengo deveria tentar essa jogada? Pensa comigo, Hendrick é um talento absurdo, ainda muito jovem, mas com uma força física e técnica impressionante. Se viesse por empréstimo de uma temporada, poderia dividir posição com Pedro, dar novas opções ofensivas e ainda aprender num ambiente vencedor. Claro que o retorno para o Brasil seria improvável, mas não impossível. A informação é que o jogador, insatisfeito com a falta de oportunidades no Real, quer respirar novos ares para continuar evoluindo e sonhar com a Copa do Mundo de 2026. E é aí que entra o debate. O Flamengo deveria tentar? Seria um movimento ousado, mas que poderia render frutos dentro e fora de campo. Enquanto a torcida sonha com reforços, outro velho conhecido volta a ser assunto, Gerson. A novela parece não ter fim. O meio-campista viveu um período conturbado no Zenit, chegou a ficar de lado, perdeu espaço, mas as coisas mudaram de repente. O clube russo tomou uma atitude inesperada e o jogador voltou a ser titular. O clima interno, que estava pesado, melhorou consideravelmente. Segundo informações da imprensa internacional, o técnico resolveu dar uma nova chance ao brasileiro, acreditando que ele ainda pode ser importante para o time. Essa reviravolta complica qualquer tentativa de negociação, inclusive do Flamengo. Todo mundo sabe que negociar com o Zenit é uma missão quase impossível, os caras são duros na conversa e não costumam facilitar. E agora, com o ambiente mais calmo e o jogador voltando a atuar, as chances de saída diminuem ainda mais. O que pesa a favor do Mengão é o carinho que Gerson tem pelo clube e pela torcida, além da admiração que o técnico Felipe Luiz tem por ele. Mas, no momento, o cenário é de espera. Enquanto isso, a movimentação no Ninho continua intensa. O time treina em 2 períodos, a torcida está empolgada, e o foco total é no jogo decisivo. A expectativa é enorme, e todo mundo sabe que, no Maracanã pulsando, o Flamengo vira um gigante difícil de ser parado. Amanhã é dia de luta, de mostrar raça e coração, porque a Libertadores é o sonho de todo rubro-negro e esse elenco sabe o peso dessa camisa. E o clima no Rio de Janeiro já é de guerra santa. A torcida do Flamengo acordou cedo, comprou todos os ingressos e promete transformar o Maracanã em um verdadeiro caldeirão. Os arredores do estádio já estão enfeitados de vermelho e preto, e dá para sentir no ar aquela mistura de ansiedade e confiança que só o rubro-negro entende. A galera sabe que esse jogo contra o Racing pode definir o futuro do time na temporada. Felipe Luiz, ainda no início da carreira como técnico, vive seu primeiro grande teste à frente do elenco principal e vem passando tranquilidade nos bastidores, pedindo foco, calma e intensidade. O treinador tem conversado bastante com os jogadores, pedindo para que o time não entre na pilha dos argentinos e mantenham equilíbrio emocional, porque sabe que qualquer erro pode custar caro. A preparação tem sido forte, o clima nos treinos é de concentração total. Felipe tem insistido muito na saída de bola com qualidade e na compactação defensiva, principalmente se Léo Ortiz não conseguir jogar. Ele quer um time que saiba marcar alto, mas que também tenha a inteligência de não se expor demais. Iago, o jovem zagueiro que subiu da base, vem chamando a atenção pela postura nos treinamentos, mostrando personalidade e boa leitura de jogo. Mesmo que não entre em campo, só o fato de estar ali treinando com os profissionais já é uma grande conquista. Ele tem sido orientado de perto por Léo Pereira e Davi Luiz, que vem passando experiência e conselhos para o garoto. No ataque, Pedro segue como a principal referência, mas o treinador também tem trabalhado variações com Bruno Henrique e Luiz Araújo pelas pontas, tentando dar mais velocidade e amplitude ao time. Arrascaeta e Everton Ribeiro continuam sendo os cérebros da equipe, e o uruguaio vem recuperando bom futebol no momento certo, distribuindo passes e comandando o ritmo do meio-campo. Tudo indica que o Flamengo vai entrar em campo com a força máxima possível, ciente da responsabilidade do peso que é jogar uma semifinal continental dentro de casa. Do outro lado, o Racing vem motivado, empurrado por uma torcida apaixonada que promete fazer barulho mesmo em território inimigo. São 4.000 argentinos viajando em caravanas, com cânticos, bandeiras e aquele clima provocador que eles tanto gostam. O técnico dos caras sabe que precisa de um resultado expressivo no Maracanã e vem apostando em um jogo de muita intensidade e marcação forte. É o tipo de duelo que o Flamengo precisa ter paciência para controlar.
A diferença técnica existe, mas a Libertadores costuma premiar quem tem cabeça fria e coração quente. Enquanto tudo isso acontece, o assunto Gerson continua ecoando. Mesmo com o clima mais leve no zenite, dentro do Flamengo ainda há quem mantém a esperança de ver o jogador vestindo novamente o manto sagrado. Felipe Luiz sempre fala bem dele, e internamente o nome de Gerson é tratado com carinho. Mas, como as conversas com o clube russo são sempre complicadas, ninguém se ilude. A diretoria sabe que o investimento seria alto, e, neste momento, a prioridade é manter o elenco equilibrado e competitivo até o fim da temporada. O foco é total na Libertadores e no Brasileiro. Agora, voltando ao tema do Hendrick, o que se comenta nos bastidores é que o Real Madrid já começou a ouvir sondagens de alguns clubes da Europa e até da América do Sul. A situação é curiosa, porque o garoto, mesmo sendo tratado como uma das maiores promessas do futebol mundial, ainda não conseguiu espaço no elenco espanhol. E é natural, a concorrência lá é brutal, e o técnico Xabi Alonso prefere apostar em nomes mais experientes por enquanto. Mas o Hendrick não quer ficar parado. Ele quer jogar, quer aparecer, quer se preparar para disputar uma vaga na próxima Copa. E é aí que entra o interesse de clubes como o Flamengo, que poderiam oferecer esse ambiente de vitrine e pressão positiva. Imagina só, Pedro e Hendrick no mesmo ataque, revezando, dividindo minutos, um empurrando o outro a melhorar. Seria um cenário de sonho para qualquer torcedor. O Flamengo teria dois centroavantes de altíssimo nível, com características diferentes, capazes de resolver partidas grandes. E pro jogador seria uma oportunidade de amadurecer jogando num dos clubes mais competitivos do continente, com torcida exigente e jogos decisivos o tempo todo. A questão é saber se o Real Madrid aceitaria um empréstimo para cá e se o Flamengo teria interesse real de investir tempo e estrutura nisso. Enquanto essas especulações rolam, o clima nos bastidores do Ninho do Urubu é de concentração total. Ninguém quer perder o foco antes do jogo. Felipe Luiz vem conversando com o elenco de forma direta, pedindo atenção aos detalhes e lembrando que Libertadores não se ganha só com técnica, mas com atitude e mentalidade. Ele mesmo, que viveu tantas noites mágicas no Maracanã como jogador, sabe o que representa vestir essa camisa e entrar em campo com a responsabilidade de carregar milhões de torcedores no coração. O discurso tem sido firme, respeitar o adversário, mas impor o jogo desde o primeiro minuto. A torcida também faz a sua parte. Desde cedo, os arredores do estádio já estão tomados por bandeiras, camisas, batuques e aquela energia que contagia até quem não torce pro Flamengo. É o tipo de atmosfera que arrepia, que faz o jogador entender o tamanho do que está representando. Quando o time entra em campo e o hino começa a tocar, o Maracanã inteiro vibra em uníssono, e isso muda tudo. Nenhum outro time no Brasil tem essa relação tão intensa com sua torcida. O Flamengo e o Maracá formam uma dupla imbatível. O que dá para sentir é que o torcedor acredita. Mesmo com os problemas de calendário, mesmo com as lesões, com a incerteza sobre convocação e a correria nos bastidores, a nação sabe que esse grupo pode ir longe. A caminhada até aqui não foi fácil, mas cada obstáculo só fortaleceu o time. E agora, diante de um desafio desse tamanho, é hora de provar que o Flamengo segue sendo aquele gigante que nunca se entrega. A missão é dura, o adversário é perigoso, mas quando o manto pesa, a história se impõe. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Leila Pereira, uma das figuras mais influentes do futebol brasileiro, protagonizou um verdadeiro surto ao vivo recentemente que já corre pelos corredores do esporte como um incêndio. Durante uma transmissão que parecia tranquila, a empresária e presidente de clube não se conteve e disparou uma frase que promete deixar muita gente com a pulga atrás da orelha. O Flamengo tem privilégios na CBF. A declaração, curta, mas carregada de peso, imediatamente causou frição entre comentaristas, jogadores e torcedores, provocando debates acalorados em todas as redes sociais. Fontes próximas à dirigente afirmam que Leila vinha acumulando irritação há semanas com decisões da entidade máxima do futebol brasileiro, especialmente aquelas que, segundo ela, favorecem de forma ostensiva o time carioca.
Não é segredo que a relação entre clubes e a CBF é um terreno sempre fértil para boatos, mas o tom explosivo de Pereira deixou a situação ainda mais delicada. Nos bastidores, há quem jure que a fala ao vivo foi apenas a ponta do iceberg de uma insatisfação antiga que a empresária vem nutrindo silenciosamente. O burburinho ganhou corpo rapidamente. Jogadores de outros clubes, que pedem anonimato, já comentam que não seria a primeira vez que decisões polêmicas da CBF parecem favorecer o Flamengo, enquanto torcedores rivais não perdem a chance de compartilhar cada trecho do vídeo com legendas irônicas e memes. Há quem diga que o episódio pode até influenciar futuras negociações, já que Leila não é conhecida por economizar suas opiniões quando sente que há injustiça. Enquanto isso, nos corredores da CBF, a movimentação é intensa. Assessores tentam acalmar os ânimos e evitar que o escândalo vire uma bola de neve ainda maior. Por ora, nenhum dirigente se pronunciou oficialmente sobre a acusação, mas a repercussão é tamanha que a mera expectativa de resposta já gera mais especulações. Alguns jornalistas esportivos afirmam que a fala da presidente de clube pode ser apenas o começo de uma série de denúncias ou críticas que serão publicamente feitas nos próximos meses, caso as situações apontadas não sejam revistas. Entre torcedores, o clima é de tensão misturado com curiosidade. Debates fervilham em fóruns, grupos de WhatsApp e redes sociais, e a frase que o Flamengo tem privilégios na CBF se transformou em mantra de discussões intermináveis. O surto ao vivo de Leila Pereira não é apenas um episódio isolado, é um sinal de que o futebol brasileiro continua sendo palco de rivalidades, insatisfações e, claro, muito burburinho nos bastidores. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!